Cheguei em Mogi das Lapa em 2013. Em 2013, desempregada, conquistamos aí o sonho da casa própria, né? Na época eu só tinha um concurso da cidade próxima aqui, de Paratinga, mas eu não estava trabalhando, estava afastada. E aí conseguimos comprar essa casa, sonho de todo mundo, né? A casa dos moldes de princesa. Quando eu paro para pensar, entende a linha do tempo? Tudo bonitinho. Cresceu, estudou, né? Fez faculdade, voltou, trabalhou, namorou, noivado, casamento, casa própria, filhos. Tudo com o modo figurino, né? Tudo com o modo protocolo. Conseguimos comprar essa casa, sonho de consumo de todo mundo. Só que com 2 dias que eu estava naquela casa, eu fui assaltada. Pedro tinha 2 anos e pouquinho, eles entraram 3 horas da tarde, eu fui surpreendida com 2 assaltantes dentro da minha casa. Colocaram uma arma na minha cabeça, ameaçaram matar minha cachorrinha preta, que hoje tem 12 anos. E porque ela ficou muito irritada, né, muito nervosa e latindo, e eles ameaçaram matá-la se ela não parasse. Aí eu peguei, coloquei no colo e pedi autorização para pegar meu filho que estava deitado no tapete. E eu reafirmo o poder de Deus nas nossas vidas. Não sei por qual motivo o Pedro não acordou, porque eles fizeram barulho. E eu peguei Pedro do tapete, completamente desacordado, e coloquei no colo. E aí eles roubaram tudo o que puderam roubar. Levaram tudo. Ameaçaram meu ex-marido na época, que se ele aparecesse iria matar, e tererê, aquela coisa toda. Foi um gatilho muito pesado para mim, porque quando você vem com a sensação de renovação e algo te trava ali. E aí eu não queria mais aquela casa. Eu não queria mais voltar para aquela casa. Eu saí de lá e fui para a casa da minha mãe e dos meus pais em Paratinga. E eu não queria mais entrar naquela casa. Não queria. Meu Deus, você vê agora como é que vai, né? Mas não tinha como, tínhamos comprado a casa, meu ex-marido tinha o trabalho dele aqui e a gente tinha que voltar. Eu falei, não, eu vou ter que superar isso. De algum passasse na rua para mim iria me assaltar, sem sair de casa por muito tempo. E eu comecei a entrar no que a gente chama de ostracismo, né? De eu saber do meu potencial, de ter trabalhado durante muito tempo e estar completamente desempregada e virei dona de casa. E é mais um ponto quando eu vejo, quando as mulheres estão nessa condição de serem donas de casa e se sentirem muitas vezes subaproveitadas por conta dessa atividade. E olha que é uma atividade extremamente nobre, mas realmente não é uma atividade reconhecida. Não é uma atividade que, principalmente reconhecida pelo homem, né? Que se torna ali o provedor da casa. Então, não é uma atividade reconhecida. E olha que a administração de uma casa não fica para qualquer um, não. Administrar casa, administrar filho, administrar a base daquela estrutura, porque é a base da estrutura do lar. E ainda assim, quando nós trabalhamos fora, nós continuamos com essa atividade de administração do lar, que é uma carga pesada. Enfim. E eu entrei no ostracismo. Mas houve uma ativação de um gatilho, que eu falo que os gatilhos mentais eles são extremamente importantes para você virar a chavinha de sua cabeça, o loop do ostracismo, né? De voltar e ver aquela situação de que, poxa, eu galguei tanto. Eu saí de Paratinga com 18 anos de idade, eu enfrentei tanta dificuldade em São Paulo, eu atravessei coisas que eu não imaginava atravessar, eu conquistei situações que eu busquei lá no meu caderninho na minha adolescência, e não é que eu não valorize o trabalho da mulher que está em casa, pelo contrário, eu valorizo, mas eu sabia que aquilo não ia me deixar feliz.
Só que aconteceu algo que uma pessoa que eu amava muito, numa conversa, numa discussão, me disse que eu tinha aquele tipo de comportamento porque eu era mulher frustrada. Aquele foi um gatilho. Aquele, para mim, foi um dos principais gatilhos de toda a minha vida. E eu entendi que, realmente, eu era uma mulher frustrada. Eu estava frustrada porque eu estava desempregada, eu estava frustrada porque eu estava passando por um estresse pós-traumático de um assalto. Eu estava frustrada porque não era aquela vida que eu busquei para mim. Eu estava frustrada. E o reconhecer isso doeu muito. Muito! Porque quem me conhece sabe a minha personalidade. Extremamente impetuosa, extremamente orgulhosa, de enfrentar, sabe? Meter os peitos mesmo na cara e ir embora. E eu, naquele momento, estava me sentindo incapaz psicologicamente de traçar qualquer plano para mim. Essa fala me doeu muito, mas foi a ativação de um grande gatilho. Que foi a partir daí eu falei, não, eu preciso sair disso. E foi quando eu comecei a galgar a minha vida profissional aqui em Bom Jesus da Lapa. Pensei, tenho tantos anos de formada, tenho 2 especializações, sou inteligente, domino o que eu prego. Eu vou começar a atuar a nutrição que eu sei aqui. O mercado estava aberto. O mercado estava muito aberto. E eu fui, despretensiosamente, atendendo uma clínica de Érico Brandão, que é meu primo, abriu as portas, ele e a doutora Ana. E eu comecei a atender as indicações de Érico e de Ana. Não eram pacientes que sabiam da minha existência, não, eram indicações médicas. E eu tenho uma gratidão absurda pelas pessoas que abrem as portas para mim. E foi aí que eu comecei. E a praticar a nutrição clínica, a nutrição com análise de exames, com uma boa anamnese, de olhar para o paciente, saber que ele não tem apenas aquelas cargas de saúde, eu não olho só para o hemograma que está desconforme, nem com o perfil lipídico que está desconforme. Tem uma coisa, tem uma história ali por trás. E aí eu comecei a atender. E era interessante que eu tinha um paciente a cada 15 dias, depois foi um paciente uma vez por semana, aí depois eu comecei a atender mais, 2 vezes na semana, e as pessoas começaram a ver o meu trabalho, eu comecei a utilizar as redes sociais, né, na época mais Facebook, para promover esse trabalho, e assim foi surgindo Juliana Carinhanha, nutricionista. Juliana Carinhanha, nutricionista, foi surgindo aí. E junto com Juliana Carinhanha, surgiu a Sempre Ativa. Juliana iniciou, depois veio a Sempre Ativa, porque eu queria empreender, eu sabia que eu poderia fazer mais, né? E eu queria ser referência de alguma maneira. Eu tive uma ideia de abrir uma loja de produtos naturais e suplementos alimentares, que é a Sempre Ativa. E aí eu fui abrir a loja, continuei atendendo na clínica. Chegou um momento em que eu falei, não, eu agora vou ter meu espaço, né? Teve a inauguração da loja em 2015. A abertura da loja foi algo também que foi um processo, porque eu não tinha dinheiro para abrir a loja, então eu vendi meu carro, né? E consegui um empréstimo no banco e fui metendo as caras, cara e coragem. E aí eu fui e abri a Sempre Ativa, inaugurei a Sempre Ativa em 2015. E lá na Sempre Ativa, depois de uns 6 meses mais ou menos, eu abri meu espaçozinho para atendimento. Então eu continuava atendendo na clínica, né? E também tinha meu espaço de atendimento. Mas as demandas foram aumentando tanto que eu acabei tendo que abrir mão da clínica, né? E fiquei só no meu espaço. Então eu fiquei só no meu espaço em um consultório pequenininho, tão pequenininho mesmo, bem pocket mesmo. E eu atendia lá.
E aí veio a história da primeira perda, né, empresarial. Eu, muito envolvida com os atendimentos, programa de emagrecimento, a beleza vem de dentro, cursos e e nananã. E aí eu meio que distanciei da loja, distanciei do varejo, né? Porque o varejo, ele me prendia muito. Essa coisa de ficar pesquisando produto, em feira disso, feira daquilo, né? Acreditar, vender um produto que eu acredito, que eu acreditava na época, então eu ficava lendo rótulo, era um problema, assim, me consumia muito. E eu fui deixando a Sempre um pouco de lado. Aí eu tive o primeiro baque, que foi uma loja aberta de suplementos alimentares aqui. Recebi uma visita de um possível fornecedor e esse possível fornecedor era o empreendedor que estava lá buscando como eu trabalhava, que produto eu trabalhava, preços e tal. E aí, muito pouco tempo depois, ele abriu uma loja. E realmente, com preço diferenciado. Eu nunca tive problema com os outros profissionais anteriores que vendiam, que trabalhavam, farmácia, tinha uma outra loja de suplemento aqui, eu nunca tive problema. Aí começou, eu senti comercialmente o peso dessa loja, não somente por essa loja, mas pelas investidas do empreendedor em tentar derrubar mesmo. Então, tentava derrubar mesmo. E tinha a minha incapacidade de lidar com aquela situação, porque eu estava também muito focada no meu consultório. Então eu falei, enfim, quando eu percebi, a Sempre estava quebrada, né? Eu estava com uma dívida de mais de, na época, uma lojinha, e eu sozinha, lá, acho que mais de 20 mil reais de dívida. E eu falei, não, agora não dá, eu tenho que dar um jeito de me virar. Então, foi mais uma perda e mais um renascimento. Eu saí da Sempre Ativa, que era a lojinha lá da praça, e um súbito dia, eu acordei com a ideia de criar uma linha de alimentos. Que ao invés de revender alguma coisa, eu iria criar a minha marca de alimentos. A marca da Sempre Ativa. E aí eu fui. Nunca fui cozinheira não, viu? Eu nunca fui cozinheira. Nunca fui cozinheira. E aí, só que, assim, expert na cozinha, chefe, não. Falei, não, eu preciso criar um negócio. E aí fui pra cozinha, fui pesquisar e tal. Foi assim que surgiu a linha de produtos congelados da Sempre Ativa. A gente saiu da praça, veio pra um espaço daqui. Esse espaço daqui, a gente tinha esses congelados, eu fazia na minha casa. Aí criei o pão funcional, que ficou famoso. Foram 20 e tantas receitas perdidas para eu chegar nesse pão. Enfim, a Sempre Ativa criou esse formato que as pessoas conhecem, de fornecer o alimento pronto, congelado e o fresco. Eu ouvi essa semana que às vezes Deus permite que as coisas aconteçam na vida da gente para nos servir de muleta. Que a gente precisava ou precisa, né, daquilo ali, naquele momento. Mas tem um prazo para acabar. E eu hoje considero que a Sempre Ativa foi isso. Quando eu mudei a formatação, o modelo de negócio da Sempre Ativa para comida, de fato, deixei de ser revendedora e virei marca, Sempre Ativa virou marca, foi quando aconteceu a minha separação. E foi uma escolha. Eu escolhi me separar. Foi uma escolha. Mas foi uma escolha, não foi uma escolha, eu vou me separar porque, sei lá, vou viver outra vida. Não, foi uma escolha pautada numa situação no entendimento de que eu não gostaria mais de passar por determinadas situações. A tomada de decisão da separação foi castradora, foi algo gigantesco, foi algo que me virou de cabeça para baixo.
quando eu pensava na palavra longevidade, viver mais e bem, viver mais e com saúde mental, física e emocional, eu não me via naquela situação. Quando eu projetei a Juliana Carinha para daqui 10 anos, 20, 30, eu não me via naquela situação. Eu não me via passando pelos mesmos problemas. Eu não me via. E aí foi essa tomada de decisão. Eu sempre falo, para quem me pergunta sobre a minha separação, é que as dores são igualmente fortes. As dores são gigantescas. A dor de ficar numa relação falida é gigantesca, mas a dor de sair também é. Não romantizo o processo de separação de ninguém. Não. É necessário, muitas vezes, para você continuar, para você buscar o que você sonhou lá para você atrás, o que está guardadinho dentro da sua caixinha do seu coração, sabe? E ter essa análise é muito difícil. Muitas mulheres vivem vidas em situações, em relações falidas, castradoras, por não ter coragem, de fato, de sair daquilo ali. Porque não é só, ai, fulano de tal, como é que aguenta, como é que se submete. Não é isso. Existe uma coisa gigantesca por trás disso. E que é realmente muito difícil. Muito difícil. E tudo nessa vida tem um ônus e tem um bônus. Eu sempre soube que eu teria um ônus gigantesco, que era lidar com esse processo, lidar com o meu filho, lidar com o psicológico do meu filho, lidar com o meu psicológico, né? Lidar com a queda de padrão, que a gente vivia num padrão, e depois a gente teve uma queda de padrão muito grande. Então eu tive várias coisas para poder lidar. Para mim, adulta, eu precisei fazer terapia, né? Para me manter centrada, para conduzir o lado psicológico do meu filho. Para meu filho encarar isso de uma maneira mais tranquila, ou de repente não trazer para ele posteriores traumas, enfim. E eu venho nessa luta constante, de um dia após dia. Mas entendo o que a mulher tá ali e não conseguir sair. Então, a minha vivência pessoal traz para mim uma escuta muito qualificada, um acolhimento, um entendimento. Ou muitas vezes ver uma mulher desabar na minha frente e a gente está falando de dieta, de alimento, e ela não consegue nem raciocinar, porque o que ela tem dentro dela ali é algo gigantesco. Ela está buscando um resgate de autoestima, ela está acima do peso, ela está buscando um resgate de autoestima dela, ela está sofrendo, ela está assistindo feia. Ela utilizou o alimento para tapar o buraco, que não é aquele, é aquela coisa de tapar o buraco com cimento errado. E ela utilizava o alimento como válvula de escape, ela ganhou peso, ela ficou num círculo vicioso, num looping, e ela chega e desaba. Então, quando ela desaba, eu consigo entender exatamente o que é que ela está vivendo. Eu consigo. Até sentir, às vezes, até aquele apertozinho no coração, sabe? Falo, meu Deus, eu sei exatamente o que é isso. E eu consigo ter essa escuta um pouco mais qualificada nesse sentido. É a justificativa, talvez, de ser Juliana Carinha, né? Das pessoas chegarem e eu escutar esse relato de muitas pessoas, das mensagens. Eu gosto de ir lá porque ela conversa, porque ela tem uma pegada diferente, porque... E dentro dessa linha de comportamento, eu também me sentindo a necessidade de buscar informação para lidar com o comportamento. Então, eu fui fazer um curso de coach. Mas não para atuar como coach, não para transformar a vida de ninguém, porque eu acho que eu não transformo a vida de ninguém, não. Eu acho que eu sou um veículozinho, talvez aquele pontozinho de equilíbrio, ou então aquele pontozinho de partida, sabe? Você dá um empurrãozinho,
na pessoa e ela consegue ali se reconhecer, né? Se transformar com aquele empurrãozinho que a gente dá. Desde a chegada da recepção, que eu acho que isso é extremamente importante, desde o primeiro contato no telefone, quando chega na recepção, como que a recepcionista trata, como que é acolhido, como aquele paciente é acolhido, como que desde sempre, desde dessa formatação, né? Dessa coisa da gente trazer realmente esse paciente com um acolhimento diferenciado e eu selecionar pessoas para trabalharem comigo que tenham o mesmo perfil de Juliana Caganha, pessoas que vieram trabalhar comigo que não lida com o meu paciente, com o meu cliente, como um fator principal da empresa, não fica, não vai, não dá para ficar, porque não segue a linha. Então eu acho que é basicamente isso, quando a gente vem nessa linha de tempo de perfil, de como surgiu Juliana, de Sempre Ativa. A Sempre Ativa que todo mundo viu agora, que a gente encerrou nessa formatação, que ainda assim, nesse período de minha separação, eu me agarrei nessa nova formatação, de criar um restaurante todo bonitinho, com aquele ambiente intimista e tal. E quando a gente inaugurou, foi a semana que estourou a pandemia, e todos os meus investimentos, todo o dinheiro que eu tinha guardado, tudo, um empréstimo no banco, foi para água abaixo em 2020. Eu sustentei a Sempre Ativa 2020 com todas as minhas economias e com empréstimo de banco, para não ter que demitir ninguém e na esperança de que o mês que vem ia melhorar. Como a esperança de todo empreendedor e todo brasileiro. Eu acho que assim, não, mês que vem melhora. Não, a vacina vai chegar. Será que a vacina chega mês que vem? Será que? E a gente viveu 2020 nessa corda bamba. Entrou 2021, esperança de novos rumos, de dias melhores, de vacina. Só que a gente já estava no nível de que já não aguentava mais. E aí, eu tive que fazer uma difícil escolha, tomar uma difícil decisão, que é encerrar a Sempre Ativa nessa formatação. E quando essa pessoa me disse essa semana que às vezes Deus faz coisas na vida da gente e que nos dá como muleta, eu percebi que a Sempre Ativa foi a minha muleta para continuar em pé. Eu tinha um grande motivo, um grande desafio. Então eu precisava acordar todos os dias para trabalhar, para estar bem ali, mesmo com o mundo desabando na minha alma, no meu coração, no coraçãozinho do meu filho, e sempre estando ali com ele, respaldando, buscando, trazendo ele para a Sempre Ativa, toda a minha equipe, você e todas, acolhendo o Pedro como se fosse parte ali do, sabe? Eu vou chorar. Eu não vou aguentar, não. E foi parte desse processo. Assim, eu acho que foi isso. E hoje eu tenho certeza absoluta que a Sempre Ativa durou o que ela precisava durar. E eu pensei que eu ia ficar pior, assim, de perda, sabe? Pensei. Quando aquelas... Eu falei, não, vamos encerrar esse mês, não vamos encerrar. Eu não conseguia tomar a decisão. E você foi uma das pessoas que me disse, quando você tomar a decisão, você vai sentir um alívio. Mesmo com toda a dificuldade que a gente está vivendo agora. Eu não tô com aquele peso de que, será que eu tomei a atitude correta? Não. Eu tô tranquila de que eu tomei a atitude correta. Pronto. Me perguntaram assim, Juliana, quando tudo isso passar, você vai voltar com a Sempre Ativa? Não. Eu acho que eu não tenho intenção de voltar com a Sempre Ativa na formatação. Eu acho que a chavinha virou. Eu acho que o entendimento de que tudo tem prazo, começo, meio e fim, aconteceu para mim perfeitamente, tanto na empresa como na minha vida pessoal. Hoje eu sei lidar com mais tranquilidade em relação a tudo isso. Em 2007, houve a
perda que eu mencionei, né, que foi a morte da minha tia, que praticamente foi um gatilho aí para a vinda, né? Então, eu iniciei a minha carreira profissional na cidade de Igaporã. Lá eu era responsável, eu cheguei lá muito novinha, com 23 para 24 anos, quase fazendo 24 anos. Eu era responsável pela merenda escolar, pelo serviço de dietoterapia do hospital. E na época existia já uma recomendação do Ministério da Educação e o Programa Nacional da Alimentação que teria que existir uma responsável técnica na merenda escolar. Então isso virou lei logo no início, né, dessa minha carreira. Então as merendas escolares do município, né, teria que ter uma responsável técnica. E não tinha muita nutricionista na região naquela época, né? Então eu sou formada há 15 anos. Então naquela época aqui na região eram poucas as nutricionistas. E eu acabei pegando a responsabilidade técnica de Igaporã, depois passei no concurso de Paratinga, peguei a responsabilidade técnica da merenda escolar de Paratinga e também, que é uma cidade próxima, cidade onde eu nasci, na realidade, e a responsabilidade técnica também de outros municípios. E aí é engraçado eu pontuar isso, que como eu contei na história anterior, eu lá em São Paulo trabalhava para ganhar lá uns R$400 no estágio curricular e pouco tempo depois, se você for analisar isso, pouco tempo depois eu estava com um salário de quase R$5.000, né? E para mim aquilo ali foi um marco. No início, muito difícil. Iniciei com um salário muito pequeno, quando eu iniciei isso em Igaporã, muito pequeno mesmo, baixo, abaixo até do piso salarial do nutricionista na época. Mas ainda assim eu quis o trabalho porque era o pontapé que eu tinha para dar início à minha carreira, né? Era ali, eu precisava começar em algum lugar, né? E eu ganhava esse salário muito abaixo do piso salarial. Depois é que eu fui provando a minha competência, trabalhando, fazendo curso, me atualizando em todas as áreas que eu me predispunha ali a realizar e que eu fui galgando, né? Pegando outros municípios e as pessoas comprando, na realidade, o meu conhecimento ali, né? Na Secretaria de Educação. E lá em Igaporã eu fiquei 4 anos trabalhando, 4 a 5 anos quase, trabalhando lá. E foi uma experiência incrível. Lá eu conheci muita gente, formei muitos amigos em Igaporã. Eu falo que o Igaporã tem um lugarzinho especial na minha história, porque foi lá que eu comecei aqui na região. E foi lá que eu dei início à trajetória da minha vida. Hoje, se eu digo para eu tô aqui contando essa história para você, o pontapé foi de lá. Então, Igaporã vai ter sempre um lugar muito especial. Assim como a minha cidade natal, Paratinga, Igaporã tem um lugar especial na minha trajetória. E eu gosto demais das pessoas de lá, assim. E a partir disso eu comecei, né? Deu esse pontapé. Fiquei lá esse período. E nesse período também que eu trabalhei em Igaporã, comecei a fazer especializações, né? Então eu comecei a fazer pós-graduação, 2 pós-graduações, 2 pós. Foi nutrição clínica funcional. Depois eu iniciei uma pós em nutrição esportiva e fisiologia do exercício, ainda estava lá em Igaporã. E a última pós eu já estava morando aqui em Bom Jesus da Lapa. Linha do tempo, né? Todo mundo questiona, Juliana, a sua linha do tempo. Quando eu falo em trajetória de vida, eu falo que foi lá que eu iniciei a minha carreira profissional, foi lá que eu iniciei a minha vida pessoal, né? A minha vida familiar. Eu nunca tive essa pretensão de constituição familiar até que as coisas aconteçam, né, na vida da gente. É lógico que toda menina sonha em se casar, assim como eu fiz, me casei, tive a Grinalda, sabe, na igreja, com festa, padrinhos, convidados, tudo como manda o figurino, né? O protocolo foi seguido. Namoro, noivado, casamento e filhos. Na realidade, hoje eu tenho, né? Eu tive 2 gestações e hoje eu tenho um filho de 10 anos de idade, Pedro, que é a corda do coração. E eu tive uma outra gestação.
Tá vendo como tudo é revelado? Quando me perguntam assim, Juliana, você tem quantos filhos? Eu sempre falo que tenho 2. Um eu tenho em vida e um aborto espontâneo, né? Então eu acho que a partir do momento que você gera uma vida, você passa a ser mãe, independente do que aconteça a partir daquilo ali. E tem isso. Foi algo muito difícil de lidar. Muitas revelações hoje, né? Muito difícil de lidar, porque essa gestação que não aconteceu, né? O filho não veio, foi o início de um possível resgate de casamento e a perda foi o gatilho para o encerramento completo do casamento. Foi depois de Pedro ou antes? Foi depois de Pedro. E não chora não! Foi depois de Pedro. Na realidade, assim, quando a gente fala em casamento, em constituição familiar, em relacionamento, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis aí dessa constituição dessa relação. Hoje, depois de ter me separado há quase 2 anos, eu tenho uma visão diferente do que foi o meu casamento. É lógico que quando a gente sai de uma separação, a gente sai muito ferida. A gente sai em carne viva daquilo ali. E você não consegue visualizar, né, racionalmente o que foi aquilo. Eu sempre disse que meu casamento não tinha dado certo. Né? Eu casei e não deu certo. Como a gente titula os fracassos da vida, né? Até um certo tempo atrás, eu achava que eu tinha fracassado. Eu tinha feito a escolha errada, né? Eu tinha conduzido a minha vida da maneira errada. Eu me casei muito jovem, né? Eu me casei com 25 anos, 25 para 26 anos. Eu conheci meu ex-marido lá em Igaporã. Então, por isso, Igaporã tem uma grande parcela nessa linha do tempo. A minha experiência, a minha vida, a constituição das pessoas, das minhas relações lá, foi lá. Então, o início da minha vida foi lá, né? Teoricamente, o que Juliana é hoje. E foi lá que eu conheci meu ex-marido, foi lá que a gente constituiu família, nos casamos e tal, tudo como modo figurino, como eu falei. E hoje, depois de um tempo, eu acredito ser um pouco tempo, né? Quase 2 anos, 1 ano e pouco tempo. Mas a gente consegue ter uma visão quando você passa por um processo de reconstrução, né? De autoconhecimento, do que você quer. E eu tinha muito essa visão de que o meu casamento não tinha dado certo, que eu tinha fracassado aquilo ali, que eu tinha feito a escolha errada, né? E hoje eu tenho uma visão diferente. E quando a gente começa a trabalhar muito espiritualidade, saber direitinho o que toca o coração da gente, o que somos aqui nesse mundo, eu comecei a ter uma visão diferente. Não deu errado. Deu certo. Por que deu certo? Porque eu só sou essa pessoa que está aqui conversando com você por conta de tudo que eu passei. E eu só tenho Pedro porque eu me casei. Eu só tenho essas experiências que eu posso hoje, de repente, ajudar as minhas pacientes no meu consultório porque eu vivi isso. Hoje eu falei com uma paciente especificamente que eu tenho os extremos, né? Quando a gente fala, e que muitas vezes o paciente ele chega no consultório e ele fala. E se ela está passando normalmente, eu falo sempre ela, né? Porque o meu público majoritariamente é de mulher, mas que fala dos problemas pessoais, do casamento, do namorado, ou do filho. A minha experiência de vida foi passada em todas essas fases. Então, eu sei o que é estar casada, eu sei o que é estar separada, eu sei o que é ser mãe, eu sei o que é perder um filho, sofrer um aborto, eu sei o que é ser traída, eu sei várias situações, eu sei o que é as perdas profissionais, né? Então, quando eu saí de Igaporã, por exemplo, eu saí para aqui, para Bom Jesus da Lapa, que já foi em 2013, desempregada.
imagine, se a gente volta nessa linha do tempo, eu estava em Igaporã, com vários municípios ali, ganhando 5 mil reais. E em 2013, quando os políticos, né, que regiam ali, que administravam os municípios, perderam a eleição, em cidade pequena todo mundo sabe o que é, então o corpo técnico, ele vai todo ser trocado. Assim como eu fui trocando, porque existiam outros profissionais da cidade que precisaria gerar emprego para quem era da cidade e eu era de fora, né? E de uma certa maneira também tinha um certo lugar de destaque, de visibilidade no município que não agradava também a muita gente, né? Então, eu acabei sendo dispensada e acabei ficando desempregada. Coincidentemente, os 3 municípios que eu trabalhava, prestava serviço, eu fui desligada por troca de gestão. Trocou a gestão, trocou a equipe, trocou todo mundo, acabou. Eu vim para Bom Jesus da Lapa para ficar mais próximo da minha família e tal. E Pedro tinha por volta de 2 anos e pouquinho. Então, quando acontece, né, as perdas, como eu falei, eu sei o que é, muitas vezes, estar do outro lado da cadeira do meu paciente, né? Eu sei o que é estar acima do peso, quando na minha gestação eu ganhei 32 quilos. Né? Eu ganhei 32 quilos, eu fiquei 32 quilos a mais do meu peso habitual. E eu sei o que é estar do outro lado da cadeira, né? Do outro lado da mesa. Todas as demandas, as cargas que as pacientes me trazem, eu consigo vivenciar, eu consigo sentir na pele ali o que elas estão dizendo. Então, quando a gente fala em perdas, em possíveis fracassos, eu passei por várias dessas situações. Então, me deu essa experiência que eu tenho hoje, não somente profissional, mas pessoal, de estar ajudando as pessoas a trilharem aí nesse momento. Você é uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente? Eu acho que eu sou uma sobrevivente. Essa palavra é sobrevivente, né? Eu acho que eu sou uma sobrevivente. E aí, nessa vinda pra cá, que eu fui desempregada e a gente fala das perdas, como o título do vídeo, né, vem com perdas, não considero meu casamento ter sido um fracasso. Não considero que eu tenha, hoje, eu não considero que eu tenha feito a escolha errada. Eu hoje tenho um entendimento de que as coisas são como devem ser, estão como devem estar. Isso me traz uma tranquilidade muito grande para conduzir melhor as minhas atitudes. E vim para aqui, né, desempregada. E eu tenho uma curiosidade aqui em Bom Jesus da Lapa, que também entra muito profundamente na minha linha do tempo, que é quando a gente fixa aí a questão profissional, né, que dizem, e hoje eu tenho essa consciência, há algum tempo eu não tinha. Hoje eu tenho essa consciência de ser uma referência na minha área, na região, das pessoas me buscarem, de todos as agonias, né, relacionadas à saúde. As pessoas chegam aqui, tanto para pessoas doentes, como pessoas que estão atrás só do objetivo estético, da área ter que ir lá para o monte mais alto e forçar a quebra do bico, passar por aquela dor absurda. Eu me considero assim. Então, eu trago a história da Águia para a minha vida, assim como o Reni disse, porque realmente esse foi o processo. E todo mundo ficou questionando o que quer dizer essa águia lá no Instagram e tal. Mas é isso. Então, eu forcei ali a quebra desse bico, com o encerramento da sempre ativa, com a separação, com tudo, com as dores que eu sofri e sofro nesse processo, para que venha realmente uma nova vida, um renovo, né? Um renascimento ali. E que eu assuma verdadeiramente o meu propósito, que é o propósito de cuidar, né? O cuidar do outro, a escuta qualificada. A nutrição para mim, é algo que, assim, apesar de não ter sido escolhido desde quando pequeno, não tem aquela história contínua de fazer sempre
sonhei em ser. Não, eu nunca, como eu já falei. Mas eu não me vejo hoje sem o contexto de nutrição. Eu sei o que a nutrição é capaz de fazer na vida das pessoas. N situações. Emagrecimento não é só a perda de peso. O que o emagrecimento traz para a pessoa vai além da balança. Vai além da balança. A pessoa consegue se colocar na vida depois que ela se reconhece. Quando ela acredita nas suas potencialidades. E o processo de emagrecimento traz isso. Traz a virada de chave. Traz o autoconhecimento. Traz a capacidade da pessoa se sentir dentro do processo. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu vou aqui. Então, quer dizer, aumenta a autoestima, resgate a autoestima, a pessoa muda de emprego, a pessoa pinta o cabelo, a pessoa faz uma cirurgia, a pessoa busca melhorias para outras esferas da vida dela. Então, eu acredito no emagrecimento, não romantizo o emagrecimento. Eu acredito no poder do emagrecimento. Não como padrão. Não para tirar uma pessoa da obesidade e colocar ela barba, porque isso existe. Mas eu acredito no poder do emagrecimento, de ser além da balança. E eu acredito na nutrição enquanto saúde de uma maneira geral, porque emagrecimento é saúde, obesidade é doença. Eu estou na condição de obesidade, eu estou doente. Eu emagreço, eu começo a estabilizar a minha saúde. Magreza em excesso é doença. Então, o que eu busco na vida dos meus pacientes, o que trago para eles? O equilíbrio disso. É sair da inércia e buscar ser melhor a cada dia. Um dia de cada vez. Eu não preciso ser igual fulano ciclano. Eu tenho que ser melhor do que eu ontem. Mas entendo também que o ser humano é feito de fases. Às vezes, uma dieta que eu prescrevi para um paciente 5 anos atrás e foi super bacana, foi favorável, hoje já não é mais, porque ele já se encontra numa condição de vida completamente diferente. Por isso que nutrição é individualidade. Então eu acredito, e acredito no poder que a gente tem em relação ao domínio do conhecimento técnico e sei da responsabilidade que é isso, de ter que eu determinar o que esse paciente, o que essa pessoa compra para a vida dela, para a casa dela, que ela consome, ela vai comer, ela vai ingerir algo que eu estou recomendando, gente. Isso é uma responsabilidade gigantesca. Imagine, eu vou dar uma maçã envenenada, a pessoa vai comer, porque ela confia em mim. Então eu encaro isso numa responsabilidade gigantesca. Então, lido com as minhas prescrições nutricionais com muito afinco, com muita determinação. E eu acho que é isso, né? Quando a gente traz a águia lá no processo de renascimento, eu não me considero ainda renascida, não. Ainda não. Eu acho que assim como muitas pessoas vão ver esse vídeo, eu acho que eu estou no processo de renascimento, eu estou no processo de renascimento. E essa nova roupagem de Juliana Carinhanha, esse assumir esse propósito, é um processo de desconstrução e construção, né? Aos pouquinhos e aos pouquinhos. E eu acredito que, sim, assim como a águia que vai conquistar aí, que conquista depois que ela rompe esse bico, depois que esse bico nasce, que ela vai arrancando essas unhas, que ela vai arrancando essas asas, e que ela consegue se restabelecer para viver mais 30, 40 anos, eu acredito que eu estou nesse processo de arrancar as penas, arrancar as unhas e viver mais 40 anos com a condição de vida melhor, com o resgate da minha essência, mas com uma construção de uma mulher nova e para ajudar as pessoas que me procuram, trazer mais esse propósito para mais gente, né? A internet possibilita isso.
eu fui veículo da mudança de muita gente aqui, presencialmente. E eu acho que, com certeza, a gente vai conseguir ser veículo para a transformação de muito mais gente mundo afora. O que você pode esperar de mim, todo mundo pode esperar de mim agora em diante? Eu acho que uma Juliana mais centrada, mais calma, uma Juliana, uma profissional cada vez mais comprometida, uma pessoa desconstruída, né, em processo de reconstrução, uma pessoa destravada, né, muitos entraves, uma Juliana física que valoriza cada vez mais as relações humanas, que valoriza cada vez mais a natureza, que valoriza cada vez mais o alimento saudável, que valoriza cada vez mais a simplicidade, que aprendeu a gostar de plantas, coisa que nunca foi. Eu tinha uma fala que eu falava sempre com a minha cunhada assim: respirou, dá trabalho. Então eu não quero mais nada que respire nessa casa. Já basta filho, cachorro e marido. Respirou, dá trabalho. Então não quero planta. Não tinha preço. E como eu acredito que o ser humano é mutável, eu acredito porque eu mudei. Então eu aprendi a gostar de planta. E hoje eu sou uma pessoa que amo plantas e cultivo plantas. E tenho um samambaia no consultório. Eu tenho... Entende? E eu valorizo cada vez mais as relações humanas, pessoais, o tratar, o cuidar do outro. Uma mãe muito mais comprometida, apesar de não ter sido a primeira escolha no meu caderninho quando eu era adolescente, de ser mãe, casar e tererê. Eu sou uma boa mãe, consigo assumir essa responsabilidade e ter consciência dessa potencialidade de ser uma boa mãe. Eu sou uma boa mãe. Consigo construir uma relação com o meu filho de amizade, companheirismo, de autoridade, porque tem que existir, de hierarquia, tem que existir. Ter aprendido a lidar com essa situação de ser mãe solo, né, na maior parte do tempo. E eu acho que é isso. Cada vez mais me comprometendo com evolução espiritual, pessoal. E eu acho que é algo que mais vai fechar esse ciclo, que é a Juliana muito mais próxima de Deus. Muito mais. Muito mais. Acreditando realmente o que Deus é capaz de fazer na vida da gente. É assim... fora do comum. Eu nunca... Sempre achei que eu tinha essa espiritualidade, mas eu nunca senti isso tão forte como nesses momentos, assim, como agora. Então eu sou hoje muito mais próxima de Deus. E muito mais ciente, e a fé pela fé, sem tantos questionamentos, né? Do acreditar na filosofia que eu acredito, que prego, que estudo e que vou atrás. Mas acreditar no bem acima de qualquer coisa. Independente de religião, eu acredito no bem. E eu acredito em Deus. E no que Deus é capaz de fazer pelas nossas vidas. Eu acho que é essa a Juliana de agora. Então deixarei para vocês, na descrição desse vídeo, desse último vídeo, todos os links para vocês continuarem aí recebendo os nossos conteúdos. E por favor, vocês sabem quanto que isso é importante, ou ativar as notificações aí, sininho, para que vocês recebam o nosso conteúdo, curtir aí, se inscrever no nosso canal, que o YouTube entende que isso é relevante, vocês vão continuar recebendo os nossos conteúdos, tá certo? Eu agradeço imensamente esse momento de entrevista e até a próxima.